Olá, tudo bem? Vamos estudar um pouco mais a respeito do dízimo. O propósito desses estudos é trazer consciência a você, que é membro de igreja, que faz parte de uma denominação, a fim de que você esteja totalmente inteirado acerca deste assunto. Nós vimos aqui, no primeiro estudo, que o dízimo, os 10% mencionado na Bíblia, ele não se entrega, como muitas pessoas dizem, ele não se dá, ele se paga. E se você quiser conferir, você pode abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 7, versículo 9. Disse também aqui no primeiro estudo que o dízimo, ele era um imposto que o povo de Israel, que os hebreus, que os judeus, então povo de Israel, povo hebreu, povo judeu, é tudo a mesma coisa, são palavras sinônimas. Eles pagavam para o sustento de toda a nação. Era, portanto, um imposto. Não era algo voluntário, era algo compulsório, era algo obrigatório. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, em 1 Crônicas 23, de 3 a 5. Ainda falando sobre o dízimo como um imposto, que encontra-se em Levítico, capítulo 27, versos de 30 a 33, ele era em alimentos. E se alguém quisesse transformar o dízimo de alimento para moeda corrente da época, ele tinha que pagar 20% a mais. Está nesse texto aí de Levítico, capítulo 27, versos de 30 a 33. Creio eu que para dificultar, não é, que o povo levasse dinheiro para os levitas, porque Deus não queria que os levitas tocassem dinheiro. Os levitas recebiam alimentos e eram mantidos com esses alimentos. Era um povo que Deus havia separado para esse trabalho específico. Mas você vai encontrar em 1 Crônica, capítulo de número 23, versos de número 3 a 5, a finalidade dos dízimos. Diz assim, e foram contados os levitas de 30 anos e daí para cima, e o número deles, segundo as suas cabeças, 38 mil homens. Destes havia 24 mil para promoverem a obra da casa do Senhor, 6 mil oficiais e juízes, 4 mil porteiros e 4 mil para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvor, disse Davi. Então, o propósito dos dízimos, a finalidade, era sustentar todas essas pessoas que trabalhavam no templo. Né? Veja aqui que eram 38 mil pessoas que trabalhavam fazendo as diversas coisas, os diversos serviços do templo, desde serviços de carpintaria, desde serviços de engenharia, até os juízes, até aqueles que tocavam. Então, esse dinheiro, esse imposto, era para a manutenção do templo. Além desses 10%, havia outros impostos, que somando dava 20%, que era para manter a nação em outras áreas. Mas veja bem, nós vamos encontrar também no livro de Deuteronômio, capítulo de número 26, versículo 12, quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Então dirás perante o Senhor teu Deus, tirei o que é consagrado de minha casa, e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que tu me tens ordenado. Nem transpassei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Então a finalidade dos dízimos era o suprimento dos levitas, como vimos aqui, das suas necessidades, mas também era para o suprimento de viúvas, de estrangeiros, né? E ele é colocado aqui, quando nós lemos, como um mandamento, como uma ordem de Deus. E o escritor aqui, ele é claro quando ele diz, não me afastei de nenhum dos teus mandamentos, não me afastei dos teus mandamentos, e nem esqueci nenhum deles, de acordo com aquilo que o Senhor havia mandado. Então era uma ordem. Dízimo não era uma coisa espontânea, não era uma coisa livre, não era um ato de gratidão do coração, era uma lei que tinha que ser obedecida, que tinha que ser respeitada pelo povo. Eu queria, antes de prosseguirmos, eu queria
abrir a Bíblia ainda para você em Malaquias, não é? Quando você lê Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 10, que é um texto muito usado dentro das igrejas quando vai se fazer coleta de dízimos. E esse texto aqui é lido como se Deus estivesse dando uma ordem para a igreja, como se Deus estivesse dando uma ordem para você. Mas eu queria deixar claro que o livro do profeta Malaquias, que é um livro escrito por um profeta, essas profecias aqui não foram destinadas para você, nem destinadas para a igreja. Nós vimos aqui no vídeo como interpretar a Bíblia, que nós precisamos saber para quem a mensagem estava sendo endereçada. Então, para quem aquela palavra de Malaquias, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, estava sendo endereçada? Você vai achar aqui Malaquias capítulo 1, versículo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Malaquias capítulo 1, versículo 1. A mensagem de Malaquias, quando diz, trazei todos os dízimos, Deus estava aqui mandando a mensagem, o recado para o povo de Israel. Deus não está mandando esse recado para você, nem para mim e nem para a igreja. Essa era uma palavra específica para o povo de Israel. Então, eu não concordo que esse texto seja lido em igrejas, em comunidades, quando se vai arrecadar ofertório, porque esta é uma ordem explícita dada por Deus para o povo de Israel, para a nação israelita. Um outro detalhe importante. Você sabia que nem Jesus e nem os seus discípulos, eles pagavam dízimos? Porque a lei dizia que os pobres, eles não deviam, eles não tinham essa obrigação de pagar dízimos. E é por isso que no Novo Testamento não existe nenhuma referência, não é? Deles, dos discípulos e nem de Jesus pagando dízimo. Porque o dízimo o dízimo não era obrigatório, não era compulsório para pessoas que eram pobres. Note você também que a viúva pobre, quando ela foi ao templo, ela não levou dízimo, ela levou oferta. Porque as viúvas e os pobres, eles estavam isentos de pagar dízimos. Agora veja bem, uma coisa aqui interessante que eu tenho para lhe dizer. Se as igrejas hoje, se elas quiserem seguir a lei dos dízimos, então por que será que elas recebem dízimos de pessoas que são pobres? Se a própria lei do dízimo diz que os pobres estão isentos de pagar, então por que ela, que segue esta lei dos dízimos, que não deveria seguir, nós não estamos mais debaixo da lei, vivemos segundo a graça de Cristo, mas então por que ela não segue esta lei? Sabe por quê? Segundo o site Gospel Mais, a maioria esmagadora, cerca de 90% das pessoas que dizimam nas igrejas, ganham até 2 salários mínimos, são pessoas extremamente pobres. Parece que quem sustenta o luxo, parece que quem sustenta os altos salários de muitos líderes de igreja são as pessoas que são extremamente pobres. Isso é uma grande injustiça. Isso não era feito nem na época que havia a lei do dízimo. Quem era pobre não pagava dízimo, não. O texto diz, de Deuteronômio, que essas pessoas recebiam dízimos. Elas não pagavam, elas recebiam. De Deuteronômio capítulo 26. Então, se elas querem seguir esta lei, elas não deveriam receber dízimos de pessoas que são pobres. Pelo contrário, elas deveriam ajudar essas pessoas. Um outro detalhe importante, no Novo Testamento, as duas vezes em que aparece a palavra dízimo, Jesus não elogia de jeito nenhum aqueles que pagaram. A primeira referência você vai encontrar em Mateus 23, 23, no caso dos fariseus. Jesus, vós fariseus que dizimais a hortelã, o trigo, o endro, cominham, então os cereais, vocês que dizimam e omitem o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé, o amor. Deveis fazer estas coisas. Olha, é uma obrigação, como falei para você. O dízimo era um dever, era uma obrigação, era um imposto, era uma taxa. As pessoas tinham que pagar, elas eram obrigadas. Se não pagassem, elas eram taxadas de ladrões. Por isso que está em Malaquias lá, que Deus chama o povo de Israel de ladrões, porque eles estavam sonegando este imposto. Deveis fazer esta coisa, era uma obrigação.
e não omitir aquelas. Jesus coloca o juízo, a misericórdia, a fé e o amor maior do que qualquer espécie de sacrifício religioso que você possa oferecer para Ele. Uma outra coisa para você pensar: como Deus chamaria o povo de ladrão? Né? Diria que o povo estava roubando a Ele. Se o dízimo fosse uma coisa natural, se fosse uma coisa espontânea, se fosse do coração, se fosse liberal, se desse quem quisesse dar, Deus chamaria o povo de ladrão? Claro que não. Só chamou de ladrão porque o povo estava sonegando imposto. E não só em Israel, em vários países, inclusive no Brasil, uma pessoa pode até ser presa se ela sonegar o imposto ao governo. Uma outra coisa que talvez você possa estar pensando: será que uma igreja, falamos do primeiro caso, né, no Novo Testamento, em que dízimo é citado, e Jesus aqui não elogia os fariseus, pelo contrário, Jesus diz: olha, vocês estão colocando dinheiro acima daquilo que é mais importante: juízo, misericórdia, fé, amor. A segunda é quando ele diz que 2 homens foram orar no templo. Ele conta aquela parábola dos 2 homens que foram orar. E um batia no peito e dizia: olha, eu não sou como aquele publicano que está ali, ajoelhado, não é? Eu jejuo X vezes por semana, não é? Eu pago o dízimo, não é? E Jesus diz, e o outro diz assim: Senhor, tenha pena de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus disse: olha aquele lá, que foi apontado por este aqui, que não era dizimista, que não jejuava, que não era religioso. Aquele ali pediu a Deus misericórdia sobre a vida dele. E aquele desceu justificado para casa. Jesus concluiu: porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. As 2 vezes em que dízimo é citado no Novo Testamento, nunca é citado no sentido benéfico, no sentido positivo da palavra. Os fariseus são criticados, e aqui o homem que diz que é dizimista também é criticado. Agora preste atenção. Talvez você esteja perguntando: uma igreja, ela pode viver sem dízimo? Olha, se você respondeu que não pode viver sem dízimo, então você considera o dinheiro essencial para o sustento da obra de Deus. Nesse caso aí, o dinheiro passa a ser mamon. Jesus falou em Mateus 6,24: ninguém pode servir a 2 senhores, ou há de amar um e desprezar o outro, ou servirá um e colocará o outro de lado. Ninguém pode servir a Deus e a mamon. Mamon aqui é riquezas, mamon aqui é dinheiro. Quando a pessoa considera que o dinheiro é mais importante do que tudo, que sem ele a obra de Deus não pode andar. Mas essa é uma grande ilusão. Olha, preste atenção. Os grandes trabalhos feitos em prol do reino de Deus, as grandes obras missionárias, os grandes projetos, eles não foram feitos com dízimos, eles foram feitos com ofertas voluntárias e com trabalho voluntário do povo de Deus. Existem tantos exemplos no Brasil e no mundo de muitas igrejas de todas as denominações que não estão mais ensinando sobre esse assunto, que não estão mais pregando sobre isso, e que estão conseguindo sobreviver, e ainda melhor ainda, e estão crescendo, porque o dízimo acaba sendo um obstáculo no caminho daqueles que querem frequentar uma reunião, que querem frequentar os cultos de uma igreja, porque eles imaginam que tem que tirar 10% do salário para dar para a igreja. Então, olha, meu querido, o dízimo nesse caso acaba sendo um obstáculo no caminho daqueles que querem servir a Deus. As coisas no reino de Deus devem ser voluntárias, devem ser de maneira liberal. Ninguém deve ser constrangido ou forçado a contribuir. E essas pessoas, infelizmente, que frequentam templos, que frequentam denominações, elas são instigadas a contribuir, elas são motivadas, elas são pressionadas a contribuir, porque o pregador, a pessoa que está à frente, diz que quem não dá está roubando a Deus, quem não dá é infiel, não é? E a pessoa acaba se sentindo constrangida, ela não pode assumir cargos dentro de uma igreja, ela não pode exercitar o seu dom, então de alguma forma ela é pressionada a contribuir, quando na realidade a Bíblia ensina, segundo os Coríntios 9, versículo de 7 a seguir, que cada um deve contribuir conforme propôs em seu coração. Não com tristeza, Deus ama o que dá com alegria, mas a contribuição é conforme propôs no coração. Não é ninguém que deve estabelecer um percentual para você dar. Isso era no Antigo Testamento, isso aí era um acordo de Deus com o povo de Israel, isso era um imposto que o povo pagava lá.
Os nossos impostos já pagamos aqui no Brasil. A carga tributária chega a quase 36%, segundo os economistas. E nós pagamos para as pessoas terem acesso a médico, à escola, e nós também, como crentes que somos beneficiados com esses impostos que nós pagamos. Em Israel não era assim, era cerca de 20%, 10% era só para a manutenção do templo, do povo que trabalhava em todo o tempo. E não esqueça, ele era compulsório, ele era obrigatório, e as pessoas que não pagavam, elas eram penalizadas pela lei. Nunca diga que o dízimo era algo que era voluntário, que as pessoas davam de coração, que as pessoas ofereciam como se fosse um sacrifício para... Não é nada disso, não. Ele era uma taxa para a manutenção daqueles que trabalhavam no templo e que, somados, vimos aqui, dava cerca de 38 mil pessoas. Presta bem atenção. Se você quiser continuar dando, pagando, entregando, seja lá qual for a nomenclatura que você queira utilizar, é problema seu, você pode fazer isso. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Agora presta bem atenção. O que não pode, é você achar que está fazendo aquilo porque é uma obrigação, porque é um compromisso, porque Deus está mandando. Porque se você não der, você é ladrão e não vai para o céu. Porque se você não der, porque você está roubando a Deus. Porque se você não der, porque você é infiel. Então, se você dá, porque você é pressionado por essas coisas, se você dá, chega lá e põe lá, para não ser chamado de ladrão, de infiel, para ter privilégios dentro da comunidade, para possuir cargos, se você dá por conta disto, ou mesmo por causa de uma barganha com Deus, eu vou dar para Deus não deixar que o gafanhoto destrua a minha plantação. O gafanhoto aqui era gafanhoto mesmo que destruía a plantação do povo, e o povo diz que é diabo. Nada tem a ver com diabo aqui. Eram as pragas que comiam a plantação do povo de Israel, quando o povo sonegava o imposto, quando o povo pecava contra Deus. Porque sonegar o imposto lá era crime. E todo crime, ele é sempre cometido contra Deus. Todo pecado é sempre contra Deus. Mas no seu caso, você dá se você quiser. Você não é constrangido, você não é obrigado, você não é forçado. Jesus não manda você fazer isso. Deus não manda você fazer isso. Você faz se você quiser fazer. Então tenha isso, meu querido, minha querida, em mente, tá bom? E não censure, não critique e nem condene aqueles que pensam diferente de você e aqueles que não dão dízimo. Alguns pegam e dão muito mais fazendo obras de caridade, ajudando outras pessoas, atendendo a pessoas da família. Olha, a Bíblia diz que aquele que não ajuda um parente, um familiar, é pior do que o incrédulo e negou a Deus. Então, olha, a sua fidelidade a Deus deve começar com os que estão de dentro da sua casa. Tem muita gente que dá o dinheiro lá para a igreja, que dá dízimos altos para a igreja, mas não ajuda parentes, não ajuda familiares. Pessoas dentro da família passam dificuldade, mas ele não ajuda. Há casos até de pessoas que foram presas por não pagar a pensão alimentícia para poder dar dízimo lá na igreja. Pessoas que deixaram de pagar contas porque deram dízimos lá na igreja. Então, olha, meu querido, é isso aí. Você dá se você quiser. Você é livre para fazer. Mas nunca esqueça, você jamais será ladrão, jamais será infiel. Deus nunca mandou você fazer isso. Não há no Novo Testamento nenhuma obrigatoriedade em relação a dar, a pagar dízimos. Não é. É uma coisa que você faz se você quiser fazer. Tá bom? Então, nem a sua salvação depende disso. A sua salvação, olha, ela foi conquistada não por você, mas por Jesus na cruz quando ele morreu, quando ele deu a sua vida. Então, quando ele deu a sua vida, ele deu por você, para lhe salvar, para lhe resgatar, inclusive debaixo da maldição da lei. Você não está mais debaixo da maldição da lei. Seja de todas as leis que forem, você não está mais constrangido, obrigado a guardar sábado, a dar dízimo, a sacrificar animais, a ser circuncidado. Tudo isso aí foi pacto que Deus fez com o povo judeu. Em Cristo, nós fomos... ele estabeleceu conosco um novo pacto. Você lembra durante a celebração da ceia? Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebeis em memória de mim.
É um novo pacto. Ele fez um novo pacto conosco. Aquele pacto envelhecido passou. Ele cravou na cruz. Nós não somos salvos mais pelo cumprimento da lei, mas somos salvos pela graça em Cristo Jesus. E a graça nos liberta de toda e qualquer espécie de obrigatoriedade e de escravidão. Você é livre para contribuir conforme propôs em seu coração. Você pode até dar mais do que 10%, 20%, 30%, 50%, mas é algo entre você e Deus. Não há mais taxação, não há mais 10%. Se você pensa assim, se você dá porque você se sente constrangido a fazer isso, meu irmão, você já despencou da graça, você já caiu da graça e está debaixo da lei. Você pode até criticar adventista porque guarda sábado, mas você está sendo igualzinho porque você também está guardando a doutrina do dízimo. Certo? Então nunca esqueça isso. Amado, que Deus continue te abençoando. Isso é para o teu bem. E para o bem da obra de Deus também. Que Ele nos abençoe.